o tempo todo. Pode se assentar. Nós vamos ler hoje Números 9, do 15 ao 23. Números 9, do 15 ao 23, vai falar para nós um pouco a respeito do povo de Israel, quando eles estavam no deserto ali, no Monte de Sinai. Monte Sinai. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem por intermédio de Moisés. Amém. Irmãos, antes do povo de Israel tomar posse da terra prometida, eles habitavam em tendas no deserto. Nós sabemos que eles peregrinaram 40 anos pelo deserto, rumo à promessa que o Senhor havia entregue para eles. E quando eles paravam, quando Deus determinava que eles deveriam parar, eles montavam as suas tendas e ficavam naquele lugar até que a ordem do Senhor viesse sobre eles. A forma com que nós lemos agora nesse texto, que Deus manifestava que era o momento deles caminharem ou deles pararem, era através da nuvem de glória do Senhor. Então, Deus vinha com a sua nuvem sobre o tabernáculo, e quando ele parava com aquela nuvem, eles entendiam que era o momento deles levantarem acampamento. Mas quando a nuvem se movia, eles entendiam que era o momento de caminhar. Foi isso que a gente acabou de ler. Só que nem sempre durante a peregrinação, eles tiveram o tabernáculo ali no meio deles. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Êxodo 14, do 19 ao 20, a gente vê que no início ali do Êxodo, do momento em que o povo de Israel é liberto das mãos de Faraó e inicia a sua peregrinação, a nuvem do Senhor vinha à frente deles ou vinha na sua retaguarda. Logo ali no Mar Vermelho, a gente vai conseguir identificar que era dessa forma que o Senhor se portava para poder proteger eles e também para poder direcioná-los. Lá em Êxodo 40, 34 ao 38, a conclusão do tabernáculo ocorre. Nós sabemos que durante essa peregrinação, Deus deu ordens para o povo, ele entregou leis para o povo e ele também pediu para que o povo fizesse algumas construções. Dentre essas construções, nós temos o tabernáculo. Então, lá em Êxodo 40, do 34 ao 38, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, diz assim, Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, pois bem, aqui nós temos o tabernáculo do Senhor concluído.
Quando os homens, eles terminam a última parte do tabernáculo e eles olham para aquela obra que eles fizeram e eles falam, uau, ela está pronta. Então a glória do Senhor vem e enche aquele lugar. Enquanto o tabernáculo não estava concluído, o Senhor, ele não veio sobre eles. Porque Deus, ele entendia que, enquanto a obra não estivesse completa, não tinha o porquê ele demonstrar que eles precisavam parar. A partir do momento em que eles concluíram aquela jornada de construção do tabernáculo, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E por que o Senhor, ele escolheu o tabernáculo para vir com a sua glória e não mais estar à frente e atrás como ele fazia até então? Porque dentre os utensílios que Deus ordenou que tivesse dentro do tabernáculo, existia uma coisa essencial que estava naquele lugar, que era a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Então, se nós temos o tabernáculo sendo cheio da glória de Deus, e o tabernáculo sendo o lugar onde a Arca da Aliança habitava, nós entendemos que o tabernáculo era o lugar da presença de Deus. Era o lugar onde a glória de Deus habitava, porque era o lugar onde a presença de Deus estava. Irmãos, a gente entende quando a gente percebe que somente após o tabernáculo concluído, que a glória do Senhor veio, que o tabernáculo por si só, sem a presença de Deus, sem a Arca da Aliança dentro daquele lugar, ele era praticamente inútil para aquele povo. O tabernáculo sem a glória de Deus, sem a presença do Senhor, não valia de nada para eles, porque o que diferenciava, o que tinha lá dentro, era a nuvem do Senhor e a coluna de fogo durante a noite. Quando nós olhamos aqui o tabernáculo, a figura do tabernáculo no meio do povo de Israel, nós vemos ali no livro de Números que Deus, ele determina que o tabernáculo ele deveria ser montado, instalado no meio das 12 tribos. Então, quando eles levantavam o acampamento, cada tribo tinha o seu lugar em volta do tabernáculo, porque o centro da tribo de Israel deveria ser o lugar onde a presença do Senhor deveria habitar. A nuvem e o fogo, no contexto da história que nós estamos vendo aqui, eles eram os meios visíveis do Senhor, ele demonstrar para o seu povo que ele estava orientando, protegendo e garantindo a segurança deles. Quando eles olhavam para a nuvem se levantando e levando eles a um determinado lugar, eles tinham a orientação de onde eles estavam indo. E eles sabiam que não importa o que acontecesse no meio do caminho, ou o que eles viessem a enfrentar, eles seriam protegidos e eles estariam seguros, porque Deus estava com eles. Eles não precisavam temer, porque a partir do momento que a nuvem se movia, eles sabiam que era a presença de Deus encaminhando eles para um determinado lugar. Agora, se por algum momento a nuvem ou a coluna de fogo, ela sumisse, isso estava demonstrando que Deus não estaria mais com eles. Irmãos, quando eu começo a analisar esse texto, eu percebo uma coisa crucial que Deus, ele fala com a gente através da nuvem e da coluna de fogo. Deus, ele está querendo falar através desse texto que estar debaixo da nuvem de Deus não é apenas estar debaixo da proteção e da direção dele. Mas estar debaixo da nuvem de Deus é estar debaixo da glória de Deus. É estar não apenas debaixo da glória de Deus, mas estar cheio da glória de Deus. Porque de que adiantava estar debaixo de algo, mas eles não poderem acessar aquilo que eles estavam vendo? Aquela nuvem, aquela coluna que eles estavam visualizando naquele lugar, se o templo não fosse cheio, apenas algo que eles estavam ali pairando sobre eles, não ia fazer diferença no meio daquele povo. O que fazia diferença para eles era o fato de o templo ser cheio, porque o templo ser cheio demonstrava que Deus, ele havia aprovado aquilo que eles haviam concluído. Quando eu estava lendo esse texto há algumas semanas atrás, algo que o Espírito Santo, ele falou muito, muito forte no meu coração, até comentei com o Anderson, logo depois que eu fiz meu devocional em cima disso, foi que ele começou a me questionar o quanto eu tenho realmente estado debaixo da nuvem.
O quanto realmente eu tenho me movido a partir da nuvem do Senhor? Será que quando eu tomo uma decisão na minha vida, eu estou tomando a decisão porque a nuvem se moveu? Ou porque o meu coração deseja aquilo que eu estou me movendo e estou indo atrás? Será que eu estou buscando aquilo que Deus está direcionando para a minha vida? Ou será que eu estou olhando para o meu coração enganoso e falando, eu acho que isso é de Deus, mas é algo que afaga o meu ego? É algo que passa a mão no meu orgulho? É algo que agrada o meu coração? E nem sempre agrada o coração de Deus. Lá em Jeremias 17:5, a palavra vai falar para a gente assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando a gente lê esse texto que diz assim para nós, maldito o homem que confia no homem, muitas vezes a gente olha para isso e a gente pensa assim, eu não posso confiar na pessoa que está do meu lado porque ele é homem. Então eu não posso confiar nas pessoas porque elas são carnais, elas são pecadoras e elas podem me decepcionar. Mas esse texto que ele está dizendo para nós é, maldito o homem que confia em si mesmo e que acha que pode alguma coisa, acha que sabe alguma coisa. Maldito o homem que confia no seu próprio entendimento e acha que não precisa do Senhor para tomar suas decisões. Que acha que pode ir em determinados lugares que a presença do Senhor não está, mas que não vai ser contaminado porque não é influenciável. Irmãos, isso é uma grande mentira que nós contamos para nós mesmos e Satanás se apodera para potencializar isso dentro de nós. Não, você consegue, pode ir ali perto do fogo que você não vai se queimar. É uma grande mentira. Quando a gente olha para o nosso coração e acha que ele pode nos orientar de alguma forma. Ali no versículo 8, ainda de Jeremias fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, quando a gente confia naquilo que a gente acha que é o certo, o destino vai ser o que está aqui no versículo 6 de Jeremias. O versículo 6 vai falar assim para nós: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha a consequência que nós temos nesse versículo para quando eu começo a confiar em mim mesmo e acho que eu não preciso do Senhor para tomar as minhas decisões e para estar em lugares onde Ele não estaria. A consequência desse homem é solidão, sequidão. Muitas vezes a gente não sabe por que as coisas não estão dando certo nas nossas vidas, mas a gente não para ver em quem a gente tem baseado, em que fonte a gente tem buscado as decisões das nossas vidas. Às vezes a gente começa a olhar que a prosperidade não vem, que o dinheiro parece que está sempre escasso, que a gente nunca tem amigo, que a gente sempre está sozinho. E a gente começa a buscar erro nas outras pessoas e não olha para dentro de nós e se pergunta, o que eu tenho feito de errado para eu estar colhendo isso que eu estou vivendo hoje em dia? A gente olha muito para o outro, a gente aponta muito para o outro e a gente não olha para as nossas ações, porque é do fruto das nossas ações que a gente vai se fartar. Não é do fruto da ação do outro. Se você tem vivido uma vida de sequidão, tem sido como um arbusto solitário no deserto. Tem sido alguém que tem sentido que está morando em lugar seco, não tem tido abundância na sua casa. Pode acreditar que o que tem acontecido com você não tem entregado a sua confiança no Senhor. Você não tem andado a partir daquilo que Ele tem para a sua vida, e você tem andado a partir daquilo que você acha que é correto. Seja porque você acredita nisso ou porque alguém te orientou dessa forma, alguém te aconselhou dessa forma. E é isso que vai nos afastando da vontade do Senhor e que vai fazendo com que a gente não ouça mais a voz dEle e a gente não consiga mais vislumbrar aonde está a nuvem de Deus. Quantas vezes a gente tem pressa de chegar em lugares que Deus ainda não deseja que a gente chegue, porque a gente ainda não está pronto. Nós vimos no texto que o povo, ele
esperava o Senhor dizer: marchem através da nuvem, quando a nuvem se movia, para eles marcharem. Mas quanto tempo levou para eles chegarem na terra prometida? Quanto tempo será que eles ficaram parados em determinados lugares, porque Deus resolveu não se mover daquele lugar? A gente vai olhar aqui, mais para frente no livro ainda de Números, no capítulo 10, que eles ficaram ali em Sinai por aproximadamente 1 ano. Então, durante 1 ano, a nuvem não se movia. Imagina, todos os dias eles acordavam e eles olhavam para ver: será que é hoje que a gente vai levantar acampamento? Será que é hoje que a gente vai levantar acampamento? Imagina só se eles ficassem vivendo todos os dias com essa angústia de: será que é hoje que a resposta do Senhor vai vir para eles fazerem tudo o que Deus estava mandando, como, por exemplo, construir o tabernáculo? A glória do Senhor nunca teria vindo sobre eles, porque eles só foram cheios da glória do Senhor quando o tabernáculo ficou pronto. O tempo que eles demoraram para construir o tabernáculo determinou o tempo que eles iriam ver a glória do Senhor. Porque até então quem falava com Deus era Moisés, e eles não conseguiam nem ver porque eles tinham medo. E aí Deus vinha sobre o monte e eles não chegavam nem perto do monte, porque a voz do Senhor, eles tinham medo, e eles falavam: Moisés, vai no nosso lugar, porque a gente não quer ouvir Deus direto. A gente não quer ir direto na fonte porque a gente tem medo de Deus. Eles viveram ali com Moisés intermediando, sem que eles pudessem nem provar de longe como era a glória do Senhor, porque eles tinham medo. Mas quando eles obedeceram, concluíram o tabernáculo, a glória do Senhor encheu. Então eles podiam ver todos os dias, abrir a porta da tenda deles e saber que Deus estava ali. Porque todos podiam ver a glória do Senhor, porque ela estava no meio do arraial, porque ela estava no meio do acampamento. Irmãos, a ansiedade nos afasta demais de viver os propósitos do Senhor. A gente querer viver as coisas à nossa maneira, no nosso tempo, faz com que a gente não consiga desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Estar debaixo da nuvem do Senhor vai implicar em muitas renúncias em nossas vidas. Estar debaixo da nuvem do Senhor vai implicar na renúncia do controle. Mulher, eu não sei vocês, mas eu sou muito controladora. Eu gosto de controlar tudo, eu amo rotina. Eu gosto de controlar a hora que o Felipe acorda, a hora que o Felipe dorme, a hora que o Felipe... Mas eu não tenho controle disso, porque ele é um ser humaninho e ele tem também o jeito dele de viver a vida. E muitas vezes, quando as coisas fogem do meu controle e não saem como eu gostaria, eu fico muito frustrada. Hoje a gente iniciou a introdução alimentar dele. Eu estava muito ansiosa para a introdução alimentar. Eu estava assim contando os dias, eu estava com medo da pediatra não deixar a gente começar a introdução alimentar, porque tem que ter alguns sinais de prontidão da criança, e eu estava preocupada. E aí eu queria que tivesse tudo certo. Eu queria que a cadeira tivesse chegado, a cadeira não chegou. Já fiquei frustrada porque a cadeira não chegou. Aí eu queria N situações para dar tudo certo, o horário certo. Daí no fim foi perto do horário dele dormir e não foi como eu gostaria que tivesse sido. Porque eu gosto de ter o controle das coisas. Mas, irmãos, quando eu estou debaixo do governo do Senhor, eu preciso entregar o controle nas mãos dele, porque ele estando à frente é muito melhor do que eu, que sou falha, do que sou imperfeita, do que sou uma pessoa que tomo decisões erradas se não for ouvindo aquilo que ele tem para falar. Agora Deus, ele é perfeito, ele não falha em nenhuma das decisões que ele tem para nós. Estar debaixo da nuvem vai implicar o tempo. Não é no nosso tempo, não é quando a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Foram 40 anos para eles chegarem na terra prometida. Será que eles queriam demorar tudo isso? Não queriam, porque muitos deles não conseguiram entrar na terra prometida, porque eles foram reclamões, murmuradores e ingratos. Eles não conseguiram ser gratos ao Senhor por tudo que Ele estava fazendo. E eles não entraram na terra prometida por causa disso. Porque eles viam a nuvem, eles andavam com ela, mas eles não conseguiram respeitar o tempo que Deus tinha para eles. Estar debaixo da nuvem vai implicar também a renúncia da forma. Não vai ser da maneira que a gente tem planejado e que a gente pensa que é o melhor para nós. É saber que vai ter vezes que eu vou querer caminhar
e Deus está falando, não está na hora de caminhar ainda. É saber que vai ter vezes que eu vou querer ficar parado, descansando, e Deus vai falar, agora é velocidade total, vamos. Irmãos, muitas vezes quando Deus ele para a nuvem dele, e ele pede para que a gente levante acampamento, a gente começa a dizer que Deus está em silêncio. Quantas vezes eu conversar com o Anderson lá em casa e eu falar assim, nossa, parece que Deus está em silêncio. Deus não está falando nada. Parece que a gente está pedindo uma resposta, a resposta não vem. O que está acontecendo? E daí o Anderson olha para mim e fala assim, se ele não está falando nada, é porque é para a gente permanecer na última direção que ele deu. Irmãos, Deus ele nunca está em silêncio. Se a nuvem está dizendo para você, permaneça onde você está. Se Deus ele não se moveu e ele não te deu uma direção, é porque ele está falando para você que a ordem que você precisa obedecer é a última que ele te deu. Se você veio aqui hoje buscar uma resposta do Senhor e o Senhor ainda não te respondeu, busque na sua memória qual foi a última palavra que o Senhor entregou para você. É nesse lugar que o Senhor deseja que você permaneça. É a partir dessa palavra que Ele deseja que você continue insistindo. Se não se cumpriu ainda a última palavra que o Senhor te deu, se você não tiver paciência para esperar o cumprimento dela, novas direções não irão chegar na sua vida. Enquanto você não conseguir aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer no tempo dEle, a nuvem ela não vai se mover. Porque a glória do Senhor ela só enche a casa quando ela está completa, concluída. Quando você estiver pronto, a glória do Senhor vem e você recebe uma nova direção. Mas enquanto isso, Ele vai continuar te moldando. Ele vai continuar te aperfeiçoando para você estar preparado para o momento em que Ele disser para você, marche. Marche. Lá no versículo, em Números 10, versículos 11 a 13 fala assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou, repete comigo, repousou, no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Irmãos, quando eles saíram do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, eles tiveram ali aqueles milagres que o Senhor fez com eles. No terceiro mês, eles pararam no deserto de Sinai. Somente um ano depois, Ele deu a ordem para que eles se colocassem em marcha novamente. A gente viu aqui, né? No ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês. Se a gente fazer a conta que foi no terceiro mês, então, no segundo mês do segundo ano, se passaram praticamente um ano. E eles se colocaram em marcha, e somente quando a nuvem do Senhor repousou sobre um lugar, foi quando eles pararam e levantaram o acampamento novamente. Se você for pesquisar, eles ficaram bastante tempo nesse deserto de Parã. Eles ficaram muito mais do que um ano, eles ficaram muito próximo de 40 anos, né, pastor, no deserto de Parã. Imagina só, eles acharem que eles precisavam caminhar para chegar logo, o quanto antes nesse lugar, e eles ficarem quase toda a jornada deles rumo à terra prometida, nesse único lugar, no deserto de Parã. Mas eles tinham o mais importante com eles, porque a nuvem, ela havia repousado nesse lugar. E irmãos, essa palavra repousar, usada aqui nesse texto de Números, ela vem do hebraico, da palavra shakam. E a palavra shakam, ela significa habitar, permanecer, ficar, estacionar,
tabernacular. E de tabernacular, a gente tem uma palavra que é derivada de Shacã, que é Miscã. E Miscã, ela significa tabernáculo, lugar da morada de Deus. Irmãos, quando Deus, ele decide construir um tabernáculo para sua morada, ele não estava somente determinando para o povo de Israel que o tabernáculo era importante, era um lugar que iria direcionar eles, que iria conter a glória do Senhor e que iria trazer segurança para eles, orientação e proteção. Ele estava mostrando para nós que chegaria um dia que Ele mesmo tabernacularia entre nós. João 1,14 vai falar para nós: e o verbo se fez carne e habitou, repete, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto de João está falando sobre o verbo. Quem que é o verbo? Jesus é o verbo. Ele habitou entre nós. E a palavra habitar, se você for traduzir ela fielmente ao texto grego, ela significa tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus foi o próprio tabernáculo. Mas ele não foi só o próprio tabernáculo para mostrar que o que acontecia lá no Velho Testamento ia se repetir no Novo Testamento, ia se cumprir na figura de Jesus. Jesus, ele tabernaculou entre nós, ele veio, ele foi o Deus encarnado aqui na terra, para que por intermédio dele, eu e você pudéssemos nos tornar o tabernáculo. A glória onde Deus habita, a glória que enche a casa, que enche o tabernáculo, hoje não é mais para um lugar feito por mãos humanas, para um lugar construído por madeira, ou um lugar construído por cimento e tijolos. Hoje essa glória é para ser acessada por mim e por você. Jesus, ele tabernaculou para que ele pudesse, na sua própria carne, entregar isso para mim e para você. E você não mais ser réu dos seus pecados. Você não mais ser refém da sua carne, dos seus próprios prazeres, ou daquilo que as pessoas desejam que você faça, ou que você faz para ficar bem diante dos seus amigos. Jesus, ele fez isso para tirar de você tudo aquilo que te leva ao inferno. Tudo aquilo que te leva a ser escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo de qualquer coisa que te afasta da vida abundante que o Senhor te criou para ter. Jesus não criou você para viver numa vida de podridão. Jesus, ele não criou você para viver numa vida de escravidão, comendo migalhas. Deus, ele criou você para ser feliz, para ser pleno, para ser cheio da glória dele, para que um dia Jesus viesse e falasse: porque eu vivo, você pode viver. Porque eu ressuscitei naquela cruz, você não precisa ser refém das suas dores. Porque eu entreguei a minha própria vida, eu verti o meu sangue naquela cruz do Calvário, você pode dizer não para o mundo. Você pode sim não se envergonhar, e você pode entrar com confiança no Santo dos Santos e falar: não importa o passado que eu tive, importa que hoje eu estou pronto e eu quero ser cheio da glória de Deus. Irmãos, para você ser cheio da glória de Deus, você precisa de um posicionamento e falar: eu não quero mais ficar com uma peça faltando. O tabernáculo precisa estar completo. O que está faltando para você hoje é ser cheio da glória de Deus. O que está faltando para você, para que hoje não seja mais um culto, mas você saia daqui direcionado pela nuvem do Senhor, ouvindo a direção que Ele tem para a sua vida, e não mais dependendo de prazeres que a tua carne te pede para fazer com que você passe por momentos de satisfação. Em Jesus você tem a alegria completa. Em Jesus não é um momento de alegria, em Jesus é uma vida inteira de alegria. Em Jesus você tem satisfação completa.
Jesus, Ele deseja que você seja o lugar de habitação. Deus, Ele quer que você seja o lugar de habitação. Ele quer, mas a pergunta hoje é: você deseja ser esse lugar? Você quer ser esse lugar de verdade? O que te impede hoje de ser esse lugar cheio da glória de Deus? Não visitado pela glória de Deus, não vendo de longe a glória de Deus, mas alguém que é cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que tem nas suas atitudes a transformação visível, as características do fruto do Espírito. A pessoa que Jeremias continua dizendo e rebatendo diante do maldito homem que não confia no Senhor. Depois que Jeremias ele fala quem que é o homem que confia em si mesmo. Ele fala do homem que confia em Deus. E no versículo 7 e 8 do capítulo 17 de Jeremias ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Você é essa pessoa? Você quer ser essa pessoa? Levanta sua mão e recebe essa palavra. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar o fruto. Irmãos, o homem que confia no Senhor, pode vir o dia mau que ele não se abate, porque ele sabe que vai vir o calor, mas vai vir a provisão do Senhor, porque ele está reverdecendo em Deus. Ele não deixa de florescer e saber que se existe flor, ele vai frutificar no momento oportuno. Porque ele está plantado no lugar correto, ele está com a confiança dele no lugar correto. Irmãos, no deserto, eles não tinham árvores para aquecer eles. Eles não tinham árvores para filtrar o calor. Quando eles caminhavam, a única segurança deles de que eles não iam queimar no sol ou morrer de frio era a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Mas não é isso que deve determinar a nossa confiança em Deus, apenas não morrer de calor, mas saber que Ele tem a provisão no momento oportuno, do jeito que Ele sabe que é o melhor para as nossas vidas. É saber que não importa o quanto a vida anda difícil, é ter a convicção de que as coisas irão melhorar. É saber que uma porta se fechou de emprego, porque não era aquela porta que o Senhor tinha para você, porque Ele tem algo muito melhor e Ele não vai deixar sua casa perecer. É saber que a doença pode vir, mas a cura também virá, porque a glória do Senhor será evidenciada através da sua vida. Como que a gente vai ser um canal de testemunho de milagres? A palavra fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Como você vai atrair o espírito da profecia para a vida das pessoas se você não tem o que testemunhar sobre Jesus para elas? A única forma de você estar em um ambiente profético, onde você vai conseguir acessar o coração das pessoas, é você passando por situações em que o milagre vai precisar vir. Então, quando você liberar o teu testemunho de milagre, outras pessoas vão ter o coração aberto para receber o Jesus que você tem. É necessário que a gente passe por dias maus, mas se eu tiver plantado junto às águas, eu não vou me perturbar no dia da sequidão, porque eu sei aonde a minha fé está firmada. Onde a sua fé está firmada, irmão? Onde você tem plantado as suas raízes? Onde você tem confiado, entregado a confiança dos seus dias, da sua casa, da sua família, da sua vida financeira? Em jogos de apostas no Instagram? Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a nova febre da internet é jogo de aposta. Então aposta em jogo de futebol, então aposta, sei lá, em muitos jogos que eu nem sei. Eu sei só do futebol, porque os meninos discipulados estavam brincando esses dias. Estão tudo com vergonha ali, ó. Tudo colocando a mão. Mas eu sei que vocês não jogam. Mas é bom que eu fico sabendo das coisas. Mas, onde está a nossa confiança? Não precisa ficar com vergonha, gente. Vocês não jogam.
É que a gente fica brincando no discipulado, mas eles não jogam não, tá, gente? Mas é bom a gente ficar sabendo dessas coisas, que se a gente não souber na igreja, o mundo apresenta para nós e a gente acha que está certo. Entregar o dinheiro da nossa casa para esse tipo de coisa. Aonde que a sua confiança está firmada? Aonde você tem recorrido? É no Senhor ou é nessas coisas que o mundo tem apresentado somente para destruir as nossas famílias? Isso não é dinheiro de bênção, irmão. Porque se você está ganhando, alguém está perdendo. Se você está ganhando, tem alguma casa perecendo, tem alguma criança sem comida, sem fralda. Não tem como nesses jogos todo mundo ganhar. Não tem como. Você tem entregado essa confiança a esse tipo de coisa? Ou você prefere entregar sua confiança àquele que é o dono do ouro e da prata? Ele é o dono da prata, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Se você confia nele de fato, você não vai temer, mesmo que a seca venha. É momentâneo, é para gerar testemunho, é para que a glória do Senhor seja manifestada através daquilo que você está enfrentando. Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo vai falar: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda em 1 Coríntios no 3,16 ele vai falar: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nós somos o santuário. A gente pode receber a direção de Deus direto do trono da graça. A nuvem do Senhor pode estar sobre nós e nos encher a qualquer momento do nosso dia. Basta que a gente acesse a presença do Senhor. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas quem que já ouviu falar aí de armazenamento em nuvem na internet? Hoje em dia, para quem não sabe, os dados da internet são armazenados em nuvem. Então, você pode comprar um acesso na nuvem, né, uma quantidade ali de gigas, de megas, e esses termos eu já não sei tanto. E você pode guardar os seus arquivos nesse lugar. Você pode colocar tudo aquilo que é importante para você, para que você não perca. Porque às vezes o celular estraga, às vezes o computador estraga, e você perde um monte de documento importante. Então, os cientistas, os programadores, eles criaram esse dispositivo que eles chamam de nuvem para a gente armazenar os dados. Ou quem tem iPhone aí vai ser o iCloud. E nessa nuvem que os programadores copiaram da Bíblia, porque com certeza eles copiaram da Bíblia, né? Porque uma nuvem que protege, que dá segurança e que direciona, e eles colocarem esse mesmo nome, mesmo que Steve Jobs era ateu, certeza que ele pegou da Bíblia. Ele copiou Jesus, com certeza, copiou a Deus. Então, o que a nuvem ela implica? Quando você coloca os seus arquivos lá, ela vai trazer a segurança para os seus arquivos. E você não vai perder ele. Em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você pode acessar esses arquivos. Então, eles não se perdem e você pode acessar de qualquer lugar, mesmo que você não esteja com o computador e com o celular que foi incluído essas coisas nessa nuvem. Só que além de garantir essa segurança, a partir do momento que os seus arquivos estão na nuvem, esses arquivos eles começam a receber atualizações automáticas. Quem que está me entendendo aqui?